Vocês podem se assentar. Todos bem? Sobrevivemos a esse frio de hoje? Hoje nós vamos falar de algo, para quem já está aqui há um tempo, né? Não é um assunto novo, porém um assunto que todo cristão deve visitar diariamente. Eu acredito que é um assunto que é base para o nosso caminhar. É base para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor deixou proposto para nós. Todo um caminho. E nós fomos justificados. A palavra diz isso. Quem crer que você já foi justificado? Amém. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo, que Ele nos deu vida, Ele nos refez. E aí quando a gente vê isso tudo, Deus me justificou, eu sou uma nova criatura, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Tem tanta coisa proposta no Evangelho para a gente viver, a gente é chamado a viver, né, uma vida de muitos princípios. E aí a gente pensa, como é que a gente vive tudo isso? Como é que a gente traça esse caminho? Como é que a gente percorre esse caminho? E aí, o plano de Deus ele é tão perfeito para as nossas vidas, tão perfeito, Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas, que nada escapa do plano de Deus. Não tem brecha. A gente diz que a lei do homem sempre tem uma brecha, né? E tudo quanto é lei, você acha uma brechinha. Mas nos planos de Deus, não. Naquilo que Deus faz, não. Tudo que Ele coloca como princípio, como algo para você seguir, Ele te capacita a viver aquilo que Ele te chama. Ele não simplesmente joga algo no seu colo e fala assim, você tem que ser assim e pronto, agora se vira. E eu acredito que pensando nisso, eu fico imaginando Jesus olhando para nós e pensando nisso. Justifiquei. André está justificado. Meu sangue está sobre ele. Comprei. É meu. Mas agora o André tem um caminho a seguir. Porque não é só, estou justificado e agora eu vou andar do jeito que eu quiser, eu vou andar a minha moda porque eu já estou justificado. Não, nós temos um caminho. Nós temos uma responsabilidade. Jesus ele fez aquilo que ninguém poderia fazer por nós, ele deu algo que ninguém poderia dar, e como nós oramos, não foi algo forçado, ninguém tirou a vida de Jesus. Apesar dele ter sido crucificado, mas ninguém chegou e pegou ele à força, nós vamos te crucificar e acabou. Ele se deu, tanto que ele diz o momento em que vai acontecer. E aí, depois disso tudo, depois de nos dar uma nova vida, de dizer que nós vamos ter restauração, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, ele fala, agora eu preciso dar algo que capacite eles a viver isso que eu chamo eles a viver, porque ele sabia que nós em nós mesmos, nós não conseguiríamos dar conta de viver os princípios. E aí é onde nós utilizamos uma ferramenta que, para mim, foi algo, quando eu conheci, foi algo transformador. E eu tenho certeza que você que já usufrui dessa ferramenta, você sabe o quanto isso é transformador, o quanto isso é funcional na nossa vida. E para você que ainda talvez não ouviu, se você decidir experimentar, você vai saber o quanto essa ferramenta é transformadora. E nós vamos falar da graça capacitadora. E aí, nós vamos ler, o nosso versículo está lá em Hebreus. Nessa carta, eu fico tentada, desculpa gente, eu fico tentada a falar que é carta de Paulo, mas não tem nada dizendo que é de Paulo. A gente sempre fala isso aqui, mas eu acho que o autor, na hora de escrever, ou ele era muito parecido com Paulo, ou ele realmente era Paulo, ou não sei. Não sei. Mas a forma, né, com que vem escrita a carta de Hebreus, assim, caracteriza muito Paulo, mas não tem nada dizendo que é ele. E aí, nessa mesma carta, onde vem o nosso versículo base,
vem escrito. Ele fala sobre entrar no descanso, que é algo que a gente não conseguiria por nós mesmos, nenhum de nós. Por mais que a gente se julgue uma pessoa de caráter, uma pessoa justa, uma pessoa boa, nada disso nos faria entrar no descanso pelos nossos próprios meios. Ele fala de se manter firme na caminhada. Ele fala que Jesus foi tentado como nós, mas Jesus não pecou em momento nenhum. E depois de falar todas essas coisas lá em Hebreus 4, lá no 16, ele vai concluir com esse versículo. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eu não sei se o Alex conseguiria colocar, mas lá em NTLH vem com uma tradução assim muito clara, né? Muito legal de você ler. Consegue, Alex? Senão não tem problema. E aí diz, ó, por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amém, né? E aí, a palavra, como a gente citou um pouquinho antes, a palavra de Deus diz que Deus nos livrou do pecado, que hoje nós temos paz com Deus, porque o pecado, ele fazia aquela separação do homem e Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus, porque o pecado, ele fazia essa barreira. E aí, lá em Romanos, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, aquilo que um dia provocava ira em Deus, Deus veio e tirou de nós para que a gente possa se achegar e ter paz com Deus, estar em paz com Deus. O pecado, quando nós vivemos uma vida de pecado, o pecado não permite que a gente viva em paz com Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele nos deu vida. Ele diz, e eu vos dei vida quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, quando a gente estava morto, Deus ele veio e fez o quê? Pôs vida em nós. Aonde não tinha vida, Deus pôs vida. E nós não conseguiríamos manter essa vida por conta própria. Mesmo que, com toda a justificação, ele nos resgatou, ele nos libertou, mas nós não conseguiríamos por conta própria viver essa vida. E o Evangelho, ele não nos chama para ter um encontro com Deus e viver da mesma forma. O Evangelho, ele nos chama para, quando a gente tem um encontro com Deus, algo tem que ser gerado em nós e a nossa vida tem que ser transformada. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa em Deus e eu ser a mesma pessoa de 8 anos atrás. Não tem como. O Espírito Santo, ele me molda de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele, de acordo com aquilo que ele tem. Eu não posso dizer que sou uma pessoa em Deus e cheia de bagagens, cheia de coisas, e vocês olharem para mim e falar assim, ela diz que está em Deus, mas continua aquela mesma pessoa. Não, quando a gente tem um encontro com Deus, algo é gerado em nós, algo é transformado em nós. E a graça, ela vem para isso. Deus deu a graça capacitadora para que a gente consiga manter uma vida de princípios. Aquilo que a gente não iria conseguir fazer com os nossos próprios esforços, Deus vem e dá a graça dele para que a gente consiga viver tudo aquilo que ele quer. Eu não conseguiria ser uma mulher sábia só pelo meu próprio entendimento, só pelo entendimento humano, aquilo que a humanidade, o mundo chama de sabedoria. Eu só consigo ser a mulher sábia de Provérbios somente pela graça. Eu só consigo viver uma vida plena no Espírito Santo somente pela graça. Não há outro meio
da gente viver princípios, não há outro meio dos nossos pés estarem alicerçados na palavra de Deus, se não for por meio da graça. Porque é ela que sustenta os nossos pés. E ouvir isso, tem muitos lugares que a gente não ouve sobre graça, que não é pregado sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela gera uma responsabilidade. Isso aqui é uma responsabilidade. O que você está ouvindo agora te dá uma responsabilidade. Porque você ouviu que tem algo que pode transformar a sua vida. Eu estou aqui dizendo para vocês que tem algo que pode transformar a sua vida. Então agora nós temos uma responsabilidade na nossa mão. Nós não podemos permanecer da mesma forma. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. Deus não mente. Deus é imutável. Então, se nós dizemos que estamos em Deus e permanecemos da mesma forma, quem não está em Deus é em nós. Os mentirosos somos nós, porque a palavra de Deus não mente. Ele não mente. Ele é fiel a Ele e a palavra dele até o fim. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu visitei. A igreja ainda era lá do outro lado, né? E aí, engraçado que eu sempre passava, tinha um colega que sempre convidava, né, Marcelo? Mas isso é um outro assunto, para um outro momento. E aí eu sempre olhava e eu falava assim, nossa, ali é tão diferente aquele lugar, tenho uma vontade de conhecer aquilo ali, mas a minha realidade era totalmente diferente, né? Então eu tinha até vergonha de vir visitar. E tinha um colega, o Marcelo, que chamava eu e o Paulinho para vir, mas eu não sabia que era aqui. Aí eu ficava para o Paulinho, aquele teu colega chato, vive chamando a gente para ir na igreja. Até que um dia a gente veio, aí eu falei assim, era aqui? Se ele falasse que era aqui, eu tinha vindo antes. Mas, aí, gente, quando eu cheguei aqui, o pastor estava numa série sobre santidade. E aí eu lembro que eu sentada, meio que... vocês não começam não, hein? Pelo amor de Deus, Carla. E eu lembro que de tudo que estava sendo ministrado naquele momento, o que ficou marcado para mim foi quando o pastor falou assim, e a palavra de Deus te chama para ser santo. Parecia que eu estava dormindo, que eu estava sentada assim no banco, parecia que eu estava cochilando. E aí, de repente, como assim? E aí ele leu um versículo, sejam santos porque eu sou santo e isso está escrito. Aí eu, mas como assim? Eu não era cristã naquela época, não era convertida, mas em todos os lugares que eu já tinha visitado, em algum momento da vida, a gente sempre ouvia, não olhe para o homem, olhe para Deus, o homem é falho, não sei o quê. Então a gente acabava, né? Então tá tudo igual, tá todo mundo no mesmo pacote. E quando eu ouvi isso, aquilo para mim parece que foi libertador. Então tem algo diferente a se viver, tem uma vida diferente disso aqui, que a gente chama de vida, que a gente chama de mundo. E aquilo me chamou a atenção de tal forma que eu peguei o caderno, assim, encolhidinho, anotei, que ele falou assim, vocês podem conferir. Eu falei, vou. Vou conferir. E levei para casa e eu fiquei com aquilo, e até que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu quero isso. Eu quero, se realmente a gente pode viver algo diferente do que a gente está acostumado a ver em tudo quanto é lugar, em todas as casas, em todas as famílias, eu quero experimentar, porque eu já estou, sim, já estou saturada de tudo que a gente vê por aí. E aí eu comecei a vir, e aí, né, fui caminhando, e aí a gente chegou num momento em que eu ouvi muito falar sobre a graça, que a graça transformava, a graça capacitava, e eu comecei a buscar isso com toda a intensidade. Eu falei, Senhor, se a tua palavra diz que a tua graça me capacita a ter essa vida que está escrito aqui, é isso que eu quero. E eu vou buscar até que se torne uma realidade na minha vida. E graças a Deus, Deus foi me mostrando a misericórdia, o favor, a transformação, a renovação, todas as coisas que realmente estão propostas. A gente pode ter acesso a todas elas. Só basta a gente se posicionar e falar, eu quero viver debaixo dessa graça. E aí,
Deus, ele foi construindo, ele foi desconstruindo o meu caráter e ele foi colocando um novo caráter dele em mim. Ele foi me transformando, foi me moldando de novo. Os que estão mais perto de mim conhecem a minha história, né? Conhecem qual foi a minha realidade e entendem um pouco mais profundo do que eu estou falando. E você que não conhece, um dia marca um café que... E aí o que eu não era, Deus foi tornando em mim, através da graça dele. E eu já queria deixar essa pergunta para você, já de início. O que você teria para ser transformado que ainda não foi? Olha para dentro de si e faz essa pergunta e se responde. Porque às vezes a gente faz essa pergunta e deixa ela meio que sem resposta. Mas faz essa pergunta, que área da sua vida? Qual é a área da sua vida que ainda precisa chegar a essa graça de Deus? Que ainda precisa de uma transformação verdadeira? Que às vezes a gente finge que foi transformado. E aí a gente consegue fingir até um certo ponto. Ninguém consegue fingir aquilo que não é a vida toda. No momento você se pega descobrindo quem é o seu eu verdadeiro. E em muitos momentos, a graça fez uma obra muito grande na minha vida. Mas ainda tem muitos momentos que eu olho para mim e eu falo assim, opa, isso aqui tem que ser entregue. E eu nem sabia que tinha isso aqui dentro. Mas hoje eu sei que tem uma graça que pode transformar tudo e qualquer coisa. E a graça, ela não cessa. Nós aqui nos afastamos do trono da graça. Talvez, eu não sei qual é a realidade de cada um, mas talvez um dia você já teve um nível muito além do que hoje você vive. Talvez você já tenha experimentado algo de Deus, você já tenha tido experiências que hoje talvez parece que cessou. Talvez você já tenha experimentado Deus a um nível que hoje você olha e pensa assim, nossa, eu me sinto tão seco, tão vazio, tão afastado. Mas a graça de Deus, ela não cessa. Nós aqui nos afastamos da graça de Deus. Pode ter coisas que um dia você começou a vencer e por não persistir, por não se aproximar cada vez mais do trono da graça, você foi se afastando. E o que acontece com o cristão quando ele se afasta do trono da graça? Ele retrocede. A gente não fica no pause, igual a gente coloca o nosso filme, a nossa série, vou deixar aqui no pause, vou fazer as coisas, depois eu volto desse ponto para frente. Não. Quando a gente deixa de se aproximar, quando a gente deixa de avançar, a gente vai retrocedendo. E toda aquela caminhada que um dia a gente fez, a gente acaba voltando tudo de novo. E o quanto é difícil depois a gente percorrer esse caminho novamente. O quanto é difícil você chegar novamente àquele ponto aonde você parou. E a graça de Deus, ela nos ajuda exatamente no momento em que nós precisamos. Como eu disse no início, a graça de Deus nos leva a viver algo que nós não poderíamos viver pelos nossos próprios caminhos, nossos próprios meios. É ela que nos mantém da forma como Cristo deseja que a gente seja, da forma como nós devemos caminhar. Quando a palavra de Deus diz que ela nos ajuda em tempo oportuno, é porque o tempo de usar a graça vem. Nós vamos precisar desse momento em que nós precisamos recorrer à graça. E por isso é preciso que a gente esteja sempre ali, próximo do trono da graça. E o versículo começa dizendo, portanto, se aproximem do trono da graça. Então você fala para a gente se aproximar, como eu disse, a gente pode também o quê? Se afastar. E muitas das vezes sem perceber. Talvez
hoje você esteja vivendo distante do trono da graça, talvez você não esteja usufruindo dessa graça porque você se afastou. Deus, ele não se afasta, a graça de Deus, ela não cessa. A gente é que vai se afastando. A gente vai deixando de buscar essa ajuda que nós precisamos. E 2 Coríntios 12, 9... Então ele me disse: a minha graça é o que te basta, é o que basta para você, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousesse o poder de Cristo. Então a gente vê que o poder de Deus, ele vai operando nas nossas fraquezas. Mas e aí, o que a gente quer dizer com esse versículo? Tem muita coisa que às vezes a graça de Deus não está sobre nós porque nós não reconhecemos que nós precisamos da graça de Deus. Muitas das vezes a gente vai deixando coisas escondidas num canto, no quartinho da bagunça, e nós não queremos expor essas coisas. Muitas coisas às vezes a gente tem até vergonha de expor. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive momentos em que eu olhava e eu falava assim, nossa, que vergonha de falar isso para Deus. Só que Deus, ele me conhece. A palavra dele diz que ele me teceu. Ele tinha todos os meus dias antes mesmo de eu nascer. Ele sabia tudo ao meu respeito. Antes mesmo que eu estivesse dentro do ventre da minha mãe, ele já sabia ao meu respeito. Então, aquilo que estava dentro de mim, que eu achava que era vergonhoso expor diante de Deus, ele já sabia. Só que o não confessar impedia que a graça dele agisse sobre aquela área. E eu fui entendendo isso. Tem coisas que a gente tem que colocar na mesa. E vai doer mais para você. Que quando você colocar na mesa para Deus, ele vai falar, minha filha, já sei. Só precisava que você falasse. Agora eu posso agir. É a mesma coisa quando a gente faz com a criança. Eu tenho o Arthur, quem tem criança sabe. Você sabe que a criança mexeu. Você sabe. Aí a Mayra vai perguntar, Pedro, você mexeu aqui? Ah, ela sabe. Foi mal, Túlio. Ela sabe, ela já sabe a verdade. Mas ela quer o quê? Ela quer que ele exponha, que ele entenda, não foi certo o que eu fiz. E aí ela vai vir com uma correção de acordo com aquilo que ele fez. Então, tem coisas que nós precisamos colocar à mesa. Vai doer mais para nós do que para Deus. Deus já sabe. Só que vai doer, mas vem a cura. A graça dele age quando a gente põe para fora, além da gente ficar leve. Quando você fala algo que tá preso, tá pesado, a graça de Deus pode agir sobre isso. E nós precisamos reconhecer as áreas que estão fracas, né? As nossas áreas de fraqueza, para que a graça de Deus atue sobre ela. E aí, depois que a gente confessa, enquanto a gente confessa, a gente reconhece aquilo que nós não somos. O confessar é basicamente isso, é reconhecer aquilo que eu não sou. E depois que a gente reconhece aquilo que não é, a gente começa a entender quem nós somos em Cristo. E isso tudo foi algo vivido por mim. Eu me enxerguei quem eu era, aquilo que precisava ser transformado por Deus. Eu confessei, Senhor, eu não sou isso, outras coisas, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Aí tu se sente lá o pó, o bagaço. Mas depois que você confessa tudo e que você se sente o bagaço, você olha para a palavra e Deus te mostra tudo aquilo que você é nele.
E quando você tem esse encontro com a palavra, onde você começa a enxergar tudo aquilo que você é nele, ele te mostra que todas essas coisas você pode viver. E quando a gente olha para a pessoa de Deus, ou às vezes a gente olha até para um outro irmão, a gente acha que, fulano vive, nossa, a Roberta vive, mas para mim eu acho uma coisa tão distante. A gente canta, nossa, santo, 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 como nós cantamos aqui, declaramos várias e várias vezes a santidade do Senhor, mas a gente acha que, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Mas Ele nos chamou para ser santos também como Ele. E Ele não só chamou, mas Ele também capacitou. Não é só algo que Ele fala, vai, seja, e te dá as costas e deixa você percorrer o caminho sozinho, não. Deus, Ele fala assim, vai, agora você teve um encontro com quem você é, o que eu quero que você seja. A Bíblia diz que você é isso. E você vai se tornar isso. E eu estou aqui, te amparando, te guiando. A minha graça vai te ajudar no tempo oportuno. Todas as vezes que você precisar, recorre a ela. Que ela é o que vai te guiar ao caminho da santidade. E aí a gente crê, a gente confessa a palavra, a gente crê, a gente aplica a palavra. Eu lembro que teve um momento que eu fiz um mural. Logo assim, no início da minha conversão, quando eu me deparei com tudo aquilo que eu não era, falei, cara, é muita coisa. É muita coisa. E aí eu peguei todas as áreas em que eu sabia, tudo, né? Tudo em mim, assim. E eu separei por áreas, e cada área eu peguei um versículo bíblico, eu fiz um mural na minha sala, essa área, e todas as áreas tinham um versículo do lado. E toda vez que eu passava na minha sala, eu olhava para aquele mural e eu me deparava com aqueles versículos. Eu lembro que um dos versículos que eu mais confessei foi o de Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé nós temos paz com Deus. Um dos outros versículos que eu mais confessei foi, e sejam renovados pela renovação da vossa mente. Eram os versículos que eu passava, eu olhava e eu declarava aquele versículo. E eu lembro que eu olhava para o meu mural e eu falava assim, Senhor, a tua palavra diz que eu sou isso, isso, isso e isso. Eu lia aquele versículo e eu ia fazendo as minhas coisas e eu ia orando. Senhor, que isso se torne uma verdade na minha vida. Senhor, que isso se torne uma realidade na minha vida. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar por isso até que eu veja que isso aconteceu dentro de mim. E eu consegui vencer muita coisa. Eu consegui vencer muita coisa. E eu sei que foi a graça de Deus atuando sobre mim. Não era porque eu estava ali persistente, não era porque eu estava ali, ai meu Deus, ela ora muito, é porque tinha... Quando você vai para Deus e você reconhece aquilo que você não é, e você olha para a palavra dele e você diz, eu quero, você crê, você começa a aplicar a palavra, o favor de Deus é liberado sobre nós. A graça dele é liberada sobre nós. E na graça nós crescemos. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente declara, quanto mais você se reconhece e você vai para Deus e você vai com uma fotografia daquilo que você é e você coloca a fotografia daquilo que Deus te chama para ser, o quanto mais você confessa aquilo, o quanto mais você busca aquela transformação, mais você cresce na graça de Deus. Até que chega um momento em que você olha para dentro de si e você fala assim, uau, a graça de Deus agiu. E a gente sabe quando a graça de Deus agiu. A gente sabe até onde a gente faz força. A gente sabe as áreas que a gente faz força. A gente sabe as áreas que a gente finge. Porque muitas das vezes, infelizmente, o ser humano
finge ter vencido algumas coisas, ter vencido algumas áreas, e a gente anda, venci, e na verdade a gente foi vencido, porque aquilo está ali dentro. E a graça de Deus, ela vai transformando a gente de dentro para fora. É algo que vai acontecendo dentro de nós. Não é algo que a gente precisa fazer força, que a gente precisa... Era para eu ter ouvido Paulinho. Paulinho falou, é melhor você usar o do pastor. Eu, não, estou mais acostumada com o outro. Isso não acontece no turno de oração não, tá, Túlio? Só para você saber. E quanto mais a gente busca essa graça, mais nós crescemos nela. O problema é que a gente para de acessar essa graça que nos ajuda. Talvez você tenha retrocedido na sua caminhada cristã porque você parou de se aproximar do trono da graça. E muitas das vezes a gente não percebe que tem se afastado. Porque o que acontece? A gente vem ao culto, eu vou ao culto, eu não roubo, não mato, não xingo, não faço mal a ninguém, eu estou vivendo uma vida plena, não estou roubando, não estou fazendo nada que poderia, meu Deus, escandalizou. Só que o perigo é esse, que a gente acha que está no caminho correto, mas na verdade a gente se afastou do trono da graça e começamos a estagnar, começamos a retroceder. Tem coisas que vai voltando, aquilo que Deus já tinha desconstruído em você, sem você perceber, já vai voltando. E a gente não percebe que com isso a gente se afastou. E como eu disse, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente desfruta da graça. Quanto mais você desfruta da graça, mais parecido com Deus você se torna. É fácil saber quando alguém está em Deus e quando alguém não está em Deus. Por quê? Se você anda muito com essa pessoa, você começa a conhecer essa pessoa no mais íntimo. E é no íntimo que você vai vendo o que realmente ela tem de Deus e o que realmente ela não tem. Quando a gente anda no íntimo com Deus, a gente começa a ter as características de Deus, as características de Jesus. E isso é muito simples e é provado no nosso convívio com o outro. Quem de nós nunca conheceu alguém que tinha uma forma de falar e de repente você estava falando igual a essa pessoa? A pessoa usa uma gíria, qual é? Daqui a pouco você está conversando com alguém e tu, qual é? E às vezes você não percebe. Às vezes você não percebe que você acabou absorvendo aquela característica, aquela linguagem daquela pessoa. De repente vocês dois estão conversando e só sai qual é, Cadu? Qual é, Andressa? Qual é, Cadu? E você não percebe. E com Deus é a mesma coisa. O quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais parecido com Ele a gente vai ficando. E o quanto mais a gente vai se afastando do trono divino, tem outra versão que fala, portanto nos aproximemos do trono divino. E quanto mais você se afasta do trono divino, menos com Deus você vai se parecendo. E o pecado, ele é enganoso. Porque você vai se afastando, mas para você está no auge da fé. Você está no auge da comunhão. Estou crescendo em graça e conhecimento. O trono está aqui, tu está lá. Como que cresce assim? Como que desfruta da graça de Deus assim? Meu próximo ponto é: a graça viabiliza o caminho da santidade. Não ignore a graça. Não há outro meio de agradar a Deus. Não há outro meio de ter comunhão com Deus. Não há outro meio de desfrutar de tudo aquilo que a palavra tem, se não for por meio da graça. E como eu disse um pouquinho antes, ouvir isso é responsabilidade, porque a gente sai daqui com uma responsabilidade na mão. Muitas vezes
Quem está aqui há algum tempo, mas já ouviu falar sobre a graça capacitadora muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A gente está fazendo só uma revisão, né? E nós não temos desculpa para sair daqui e viver da mesma forma. Nós não temos o porquê de abrir a nossa boca e falar para o outro, olha para Deus, porque santo é só Ele. Não. Seja um santo porque eu sou santo e Ele te capacita a viver uma vida de santidade. Até porque é só por uma vida de santidade que nós poderemos olhar Cristo face a face. Nada que a gente faça, nada, nenhuma oferta, nenhuma doação, nada que você faça vai te fazer olhar Cristo face a face se você não trilhar um caminho de santidade. Você pode fazer o que for, mas se você não trilhar um caminho de santidade, que é o caminho que Ele nos chama a seguir, nós não veremos o Senhor. E não sou eu quem diz isso, a palavra diz isso pra gente. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E nós não temos desculpa para não viver uma vida de santidade. A pergunta que eu te fiz, olha para dentro de você, o que você acha que precisa ser transformado pela graça? Essa resposta que você pensou agora, você não tem desculpa para continuar vivendo preso nisso. Porque a graça de Deus, ela está posta. Só basta você se posicionar e querer usufruir. E não pensa que, mas é uma área tão difícil, é uma área tão... Não. Para Deus não tem nada que seja impossível. Só basta você se posicionar e falar, Senhor, essa aqui é a área, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua graça atuando. Senhor, eu sou assim. Mas isso é de mim. Eu sou assim. Às vezes a gente ouve as pessoas, mas é o meu jeito. Não, o seu jeito é o que está aqui. Isso aí que você, mas sou grossa. Tá. Mas é o meu jeito. Não. Isso aí você é grossa porque você quer ser grossa. A palavra de Deus não te chama para viver grosseria. Mas eu sou assim, é o meu jeito. Não. O seu jeito é esse aqui, que está escrito aqui, desde que você queira viver isso aqui. Agora, se é o meu jeito, então você está confortável para você. Então você quer viver assim, mas não fala que eu nasci assim, não. Você pode ter nascido assim, mas você não precisa morrer assim. Deus te chama para andar numa novidade de vida. Então, como eu disse, nós não temos desculpa para viver no pecado. Nós não temos desculpa para não viver uma vida de santidade a Deus. A gente vai crescendo na graça, à medida em que a gente vai buscando a presença de Deus, à medida que a gente vai se aproximando do trono da graça, o favor de Deus vem sobre nós e nós vamos sendo transformados. Você vai vendo na sua caminhada, no dia após dia, você vai vendo que Deus ele vai te transformando, Deus ele vai te moldando, ele vai tirando todo aquele caráter humano e ele vai colocando o caráter dele. Ele vai transformando áreas da nossa vida, a nossa maternidade, o nosso casamento, o nosso relacionamento com a família, a nossa postura no trabalho. Tudo. Não tem nada que fique fora. Não tem nada que não esteja debaixo da graça de Deus. Todas as nossas áreas estão debaixo da graça de Deus. Como eu disse para vocês, do meu mural tinha todas as áreas que vocês podem imaginar. Todas as áreas que vocês podem imaginar tinha. Meu trabalho, tudo que envolvia o meu ser estava naquele mural. E ao lado tinha um versículo para confessar sobre aquilo, qual era a realidade de onde eu vinha
e a realidade que eu estava buscando. E eu lembro que teve um que eu coloquei até no espelho do banheiro. Todas as vezes que eu chegava no banheiro, eu olhava para o espelho, eu me deparava com o versículo, eu sabia a área e eu, Senhor, é isso. A tua palavra diz que é isso. A tua palavra diz que é isso, Senhor, e é isso que eu vou viver. E eu ainda tenho coisas sendo confessadas e coisas buscando a graça de Deus? Sim. Sim, ainda tenho muita coisa que precisa ser transformado pela graça, que precisa ser moldada dentro de mim, mas a certeza que eu tenho é quando eu olho e eu falo assim, mas muita coisa também já foi transformada. Hoje eu não sou mais aquela pessoa que entrou, eu não tenho mais a mesma mente, eu não tenho mais o mesmo coração daquela pessoa que há alguns anos atrás entrou ali, sentou e ouviu aquela palavra, seja um santo porque eu sou santo, porque aquilo passou. Eu fui buscando a graça de Deus, eu fui mergulhando na graça de Deus, ainda tem coisas sim, mas eu também não sou a mesma de antes. E é isso que a vida de um cristão deve ser. Nós não podemos dizer que somos cristãos, que cremos em Deus. Você teve um encontro com Deus e você continua sendo aquela pessoa de 10 anos atrás, quando disse que se converteu? Não teve nada transformado? A graça não atuou em área nenhuma? Você não evoluiu em nada? Algo tem que acontecer. E se você buscar, a graça de Deus está aí. Não era só para mim, não é para alguns. Não é só para os que estão aqui em cima ministrando. É para todos. É para aquele que se aproxima. O versículo não diz, fulano se aproxima do trono da graça. Ele fala, portanto, se aproximem. Se aproximem todos vocês. É para quem quiser se aproximar. E aquele que se aproxima desfruta. Vamos ler Efésios 2:1, do 1 ao 5. E ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A graça te leva a ser um filho obediente. A graça te faz ter obediência à palavra. A graça gera obediência no nosso coração. A mesma obediência que estava sobre Cristo, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, essa mesma obediência que estava sobre ele, a graça também coloca sobre nós. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne. No passado a gente andava na inclinação da carne. Quando você desfruta da graça, não. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu juntamente com Cristo... E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então não é pelo nosso meio. Por meio da graça nós somos salvos. Por meio da graça nós podemos levar uma vida de princípios. Uma vida onde os nossos pés estejam alicerçados no princípio. Pela graça, a nossa família pode viver os princípios de Deus. Pela graça de Deus, a nossa família pode ser farol para outras famílias. Pela graça de Deus, o seu casamento pode ser farol para outros casais. Pela graça de Deus, você na sua faculdade, no seu curso, na sua escola, você pode ser luz para quem está ao seu lado. Pela graça de Deus, você pode ser um cristão maduro, genuíno, firme, posicionado no seu trabalho, aonde tem um monte de pessoas que não são convertidas,
que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam de luz e que precisam ver o que realmente é um padrão cristão. Porque o que tem mostrado, o que eles têm mostrado por aí sobre o cristianismo, esse não é o cristianismo real. É chocante quando a gente pega um vídeo, quando a gente abre uma rede social e a gente vê o que infelizmente estão fazendo com o nome de Cristo. A gente vê o que infelizmente estão fazendo com o nome da igreja. As coisas que a gente vê, não sei se seria descredibilização que eles estão passando sobre a imagem dos cristãos. É cada coisa. Mas a Bíblia nos chama a viver verdadeiramente o Evangelho e nós podemos. E vai ter algo que vai nos diferenciar daquela mentira de Evangelho que eles vivem por aí. E quando olharem para você, quando olharem para o seu casamento, quando olharem para a sua vida, é aí que eles vão ver, não, a diferença entre cristão e cristão. O André tem algo diferente. Cara, tem 30 homens lá que dizem que são cristãos. Mas o André é um cristão diferente. Porque a graça de Deus te leva a viver realmente o evangelho verdadeiro, o evangelho sem farsa, um evangelho sem mentira, um evangelho sem peso, um evangelho em que a gente realmente é obediente, um evangelho onde a gente não faz a vontade da carne, onde a gente não desliza, um evangelho onde a gente está interagindo com conversinhas que não são apropriadas. Um evangelho, um cristão que está sempre envolvido com amizades que não estão nem aí para Cristo e que ele também não consegue voltar essas pessoas para Cristo. A graça de Deus nos leva a viver algo a mais, algo diferente. Algo que quem não busca ela não consegue viver. Põe Tito, Leque, para mim, por favor. 2, do 11 ao 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Do 11 ao 14. Oxi. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivemos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. O que quer dizer a palavra piedosa? A gente já sabe, né? A palavra piedade, ela significa devoção, dedicado, um povo separado. Então, olha o que o versículo fala. Ela nos educa, fala que a graça nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça, ela nos educa para a gente viver de uma forma exclusiva para Deus. Aonde Deus olha para nós, quando Ele olhar do trono dele para nós, Ele olha e fala assim, aquele povo ali é exclusivo meu. Eles são separados. Eles são diferenciados. Por quê? Nós temos uma graça sobre nós. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, o que Deus espera de nós? Que sejamos dedicados à prática de boas obras. E como é que nós praticamos boas obras? Somente pela graça, somente estando debaixo da graça. E aí Ele nos comprou, Ele nos justificou, Ele nos deu vida e nos deu um meio de manter essa vida. E eu não sei o que falta para você hoje.
que você precisa... Qual é a área que você precisa da atuação da graça de Deus? Mas eu só quero te dizer que essa graça está disponível. Você só não vence essa área que você precisa vencer se você não quiser. Porque se você se aproximar, você vence. Eu não sei qual a área que você precisa de transformação, mas se você se aproximar do trono da graça e você buscar a graça de Deus, você consegue transformação. Só basta você se posicionar. Vai para Deus, coloca diante dele: Senhor, eu me reconheço, eu sou isso. Mas a tua palavra diz que eu sou isso. Confessa, ora, se lança diante de Deus. Ou talvez seja um tempo de voltar. Talvez seja o tempo de você olhar e falar assim: Senhor, eu já experimentei tanta coisa. Eu já andei em tanta coisa. Mas hoje parece que criou-se um abismo, uma distância. Esse é o momento que Deus te chama para voltar.